Mais informação e mais entrevista, e agora porque nós temos o Maurício Bellinello com o mercado de commodities. Vamos lá, Gleidson, mercado de commodities e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Fala Braga, boa tarde a todos. Maurício, nós temos aí uma série de pedidos de recuperação judicial nas empresas, do agronegócio. O que está acontecendo? Inclusive, eu vou pedir para o Gleidson colocar essa manchete que nós destacamos hoje do próprio Notícias Agrícolas, mostrando que uma empresa de café, né, a empresa que tem toda a dívida com pelo menos 500 milhões de reais com os cafeicultores, está pedindo um deságio de 80%. A Manga Coffee Corporation, né, que sugere um deságio de 80% e pelo menos mais 2 anos para o início de pagamento de aproximadamente 500 milhões de reais. É lógico que isso é só para poder complementar e falar exatamente sobre o número de pedidos de recuperação judicial nas empresas do agronegócio. Poderiam, na tua avaliação, ser evitadas esses pedidos de recuperação? Haveria possibilidade de tentar reverter essa situação ou evitar essa situação de recuperação judicial? Então, eu estou tentando encontrar aqui, Braga, eu tenho um gráfico bem importante sobre as RJs de forma geral, não só no agro, né? Mas assim, o que eu posso dizer para você é que RJs são cíclicas. O que eu quero dizer com isso? Durante as fases de expansão da economia, juros baixos, né, muitas empresas, pessoas, grupos familiares, eles tomam muita dívida no mercado, né, porque é muito, muito barato o dinheiro, eles estão tranquilos, amanhã nunca mais vai ficar ruim, né, soja estava 200, agora vai a 500, aquela conversa, né, e todos os setores são atingidos por isso, quando os juros estão baixos. O endividamento sobe muito e ele está líquido, ou seja, eu consigo pagar, mas os juros são de 2%, 5% em relação à Selic. Quando a gente tem um processo de elevação da taxa de juros, que é cíclica, e ela acontece exatamente porque a economia aqueceu demais e a inflação começou a acelerar demais, Braga, o que acontece? Quando os juros começam a subir demais, o custo do dinheiro no mercado fica caro, os níveis de consumo caem de forma geral e, obviamente, você que se endividou demais, e eu estou supondo que você tomou dívida pré-fixada, ou seja, no dia que você tomou a dívida, você já sabia qual era o juro, porque existe, inclusive, o cara que faz dívida pós-fixada, ou seja, quando o juro estava 2%, ele aceita uma dívida atrelada ao IPCA, aceita uma dívida atrelada à Selic. O que acontece quando a Selic explode, a dívida dele explode junto? Então, o processo de recuperações judiciais ele é cíclico exatamente porque o cara tomou um monte de crédito, né, de dívida durante a fase de bonança, o mercado eleva juros, a economia desacelera, literalmente, quando a água baixa, a gente descobre alguns grupos que estavam, né, pelados, por assim dizer, ou perto disso. Então, o que eu quero dizer isso para você? As RJs, elas são, por teoria, evitáveis? Sim, são, mas requereria do tomador de crédito, ou seja, da empresa, talvez um controle melhor sobre perspectivas futuras, né? Porque o problema principal, e a gente vê isso de forma muito sistemática, e isso inclusive não é uma vantagem brasileira, essa dinâmica é global, tá? A pessoa, quando está tudo indo bem, quando nós temos um céu de brigadeiro, as pessoas tendem a acreditar que isso vai permanecer para sempre, Braga, e isso infelizmente é um problema cíclico e que inclusive no ano passado, mais ou menos em outubro do ano passado, eu até mandei um gráfico aqui com o João, mostrando que as RJs já estavam empinando, isso em outubro, eu estou falando RJs de forma geral, tá? Elas estavam empinando isso já em setembro e outubro do ano passado. Nesse momento, elas seguem acelerando e ainda sem nenhum sinal de parar. E lembrando, eu nem esperaria que elas parassem ainda, até porque os juros nem pararam de cair. Bom, e de alguma forma você falou da tomada de crédito quando a situação está um pouco mais confortável, né? Seja no pré-fixado ou pós-fixado, enfim, a empresa vai lá e toma esse crédito junto ao banco, mas ao mesmo tempo ela não faz aquela operação de proteção de preços. Isso seria o ideal para poder evitar esse tipo de situação?
É uma tecla, né, que a gente tem aí batido frequentemente, você, inclusive com o João Batista, e nos cursos que estão sendo mostrados, né, apoiados aqui pelo Tempo e Dinheiro, que você tem mostrado para o produtor isso. Exatamente, Braga. No caso das dívidas de longo prazo, por exemplo, especialmente dívidas, por exemplo, atreladas ao dólar. Né? A pessoa, o dólar está lá 4,70, ela vai e toma uma dívida em dólar. Na hora de pagar a dívida, além dos juros que ele teve que pagar, né, o dólar agora que estava 4,70 está 5,05. Então já subiu. Dívida atrelada ao IPCA, dívida atrelada à taxa básica de juros. Tudo isso é rediável, ou seja, existem estratégias que você poderia minimizar os eventuais danos disso. Porém, eu ainda insisto que na minha forma de enxergar, o principal problema é que as empresas ou os grupos familiares ou as empresas, não interessa, eles não têm uma visão muito clara sobre ciclos. E isso realmente é um problema, porque quando a gente não tem uma visão muito clara sobre ciclos, ô Braga, qual o problema principal? Eu estou procurando aqui a imagem. Achei. Me dá um minuto que eu vou mandar ela aqui na tela para você. Espera só um pouquinho, Braga. Eu encontrei a tela aqui, você vai ver. Ai, que legal que eu encontrei. Nem acreditei que eu fosse encontrar. Mas enquanto você coloca aí na tela, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você falou em redear, né, há a possibilidade de fazer um hedge com o mercado cambial, com taxas futuras de juros, tudo isso está à disposição, né? O produtor, será que desconhece, ou aquelas empresas que entraram com uma RJ, por exemplo, desconhece esse tipo de situação? A grande maioria sim, Braga, porque, de novo, né, muitos agricultores nem sabem que dá para redear soja, milho, trigo, quem dirá lidar melhor com as informações que a gente às vezes acha que tem, mas que na verdade muitas vezes você simplesmente não tem, né? Essa imagem que eu vou mostrar agora aqui, eu quero só confirmar a data para a gente falar, que esse gráfico não é de agora, ele é do final do ano passado, Braga, mas vocês vão ver que, de novo, hoje parece uma grande surpresa, né? Mas de novo, não tem surpresa alguma. Você tinha bola de alguma. Cristal. Deixa eu pegar aqui, bola de cristal. Em outubro do ano passado estava com bola de cristal. Totalmente. Maurício é bom na bola de cristal. Você consegue ver na tela aí, Braga? Não sei se eu consigo mostrar de uma forma clara. Dá para ver sim. Ó, tá aí, ó. Ampliando a tela. A linha vermelha é a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Veja que esse dado aqui é de outubro do ano passado. A Selic já tinha feito o primeiro movimento de queda. E as linhas de baixo dizem respeito ao índice de recuperações judiciais por tamanho de empresa. A linha laranjinha aqui, micro e pequenas empresas, a linha verde, médias empresas, e a linha azul, grandes empresas. Então veja, existe um atraso. A Selic avança, depois de mais ou menos um ano começam as recuperações judiciais. Veja que esse gráfico ele é desde 2010, Braga, quando a Selic começa a cair. Tá vendo aqui, ó, naquele 2010 lá? Olha onde estão os índices de recuperação judicial. Estão lá em cima. Então, veja, esse dado ele é do ano passado. E as recuperações judiciais estavam embicando, acelerando fortemente. E agora, a Selic já está mais ou menos nesse ponto aqui. E, basicamente, as recuperações judiciais ainda seguem subindo. Então, de novo, não tem nenhuma informação inesperada nisso. É cíclica, aconteceu no passado e, detalhe, vai voltar a acontecer no futuro. Bom, e ainda só para poder complementar, o que fazer diante dessa situação? Redear, fazer proteção de preço e fazer um planejamento mais sério para poder evitar esse tipo de situação, é isso? Braga, o que eu acho de verdade que falta, e não é só para o agricultor nesse caso, mas para as empresas, né? Eu sei que na fase de bonança, né? Eu brinco muito lá com os meus alunos, principalmente, Braga, que é assim, no ano que a soja fez R$200, né? Todo mundo ganhou dinheiro, e não importa se você não vendeu no 200, se você vendeu no 180 já ganhou dinheiro, desculpa, né? Porque pode não ter pego 200, mas 180 ainda era muito dinheiro, né? Ao invés do cara ir comprar um silo para ele, né, um armazém, né, às vezes melhorar o equipamento dele, né, para produzir mais, né, aumentar a produtividade, porque não está com uma fase de vacas gordas, ótimo, não. A pessoa guardar dinheiro, sem gastar, deixa no banco, bota lá no colchão, não. Muitos grupos vão lá e compram 8 Hilux, né? Viaja todo mundo para ver o Pateta e não sobra R$1 no bolso. Só que elas esquecem que ciclos têm esse nome, porque uma hora você está em cima e uma hora você está embaixo. Veja o que está acontecendo esse ano. Nesses episódios agora, por exemplo, de recuperações judiciais, o que é que normalmente tende a acontecer, Braga?
Os grupos que são alvo das recuperações judiciais, ou seja, o cara que está com a corda no pescoço, sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ser obrigado a vender os ativos de boa qualidade dele por preço de banana, entendeu? Porque senão ele vai perder de qualquer forma. E por que eu acho que isso é muito importante? Se redear é importante? Pra caramba, não se compara, mas eu ainda acho, isso pessoalmente é o que faz da minha vida, é da forma que eu ganho dinheiro na minha vida, é operando ciclos, ô Braga, como consultor no agro, como gestor de patrimônio nos Estados Unidos, operando o meu dinheiro, que é isso. Épocas de vacas gordas, amigo, guarda. Sabe por quê? Uma coisa que a história nos mostra, há 13,5 bilhões desde que o universo por aqui está, né? O inverno vem depois do verão. Bom, e de alguma forma, só para poder complementar contigo, né, nós temos aí hoje um movimento para soja lá na Bolsa de Chicago, né, aí oscilando um pouquinho, mas nesse momento, inclusive, cai. Ô, Gleidson, você consegue colocar novamente a taxa, aliás, a cotação da soja no mercado de Chicago? Dá uma olhadinha como é que está nesse momento. Está o maio a $12 mais 1,25, recua 0,64%, oscilando bastante, recuperação, aliás, realização de lucros, o movimento técnico vai sair dessa posição. O que você tem visto aí a respeito da soja nesta terça-feira, Maurício? Então, Braga, a gente está no limite daquele primeiro dado das intenções de plantio nos Estados Unidos, né? Já saiu até a prévia, com aumento de produção diária de soja, redução de milho e de trigo. Então, o mercado hoje é um dia de poucos negócios, Braga. É um dos menores volumes negociados, pelo menos desde o meio de fevereiro, tá? Exatamente porque é o prenúncio desse indicador importante. A soja, no contrato maio, ela fez um movimento muito forte de alta, perto de 11,27 até 12,27, ela subiu $1. Nesse momento, eu estou comprado em soja com meu dinheiro, né? Não é uma opinião, eu estou com meu dinheiro no jogo aqui. Eu esperaria, depois de um movimento de alta como esse, de $1, um movimento de respiro. Para mim não seria uma surpresa ver a soja voltando para 11,70, por exemplo, nesse momento. Porém, estou longe de mudar a minha perspectiva de que a soja ainda tem grande potencial de alta, né? Lembrando, disse isso antes, repeti umas 40 vezes, o pessoal fica me cobrando isso. Maurício está falando que a soja vai subir, na minha praça não mudou nada. Pessoal, não espero mudanças relativas ao preço na praça. E o cara fala assim, então o que eu posso fazer, né, Braga? Então o que você pode fazer é aprender que a soja que você vende tem 3 componentes, bushel, prêmio e dólar. Especialmente separando o dólar bushel e prêmio, normalmente quando um sobe, o outro cai. E é por isso que você tem que capturar eles em momentos separados para conseguir ganhar dinheiro no somatório dos dois. A minha perspectiva é, passada a liberação do relatório de intenções de plantio, né, o mercado deve dar uma acomodada, capaz de dar uma chacoalhada, inclusive uma volatilidade depois dos dados, mas na minha perspectiva, o horizonte de preços agora, ainda que não seja muito mais favorável do que já foi, até comentei aqui que meu horizonte era de 12,50, né, o contrato julho bateu 12,40, então eu já bati na trave, uma brincadeira, né, Braga? Ainda não acho, então assim, por que eu estou querendo dizer isso? O Brasil vem com safra grande, não gigante, mas grande. Os Estados Unidos devem vir com 120 milhões de toneladas e o mercado espera 160 milhões de toneladas para o ano que vem no Brasil. Porém, e sem falar muita soja que ainda segue guardada no Brasil do ano passado. Portanto, pressão de preços gigante para cima não tem mais. Eu ainda espero alguma pressão. Porém, é o que eu falei, num horizonte de 2, 3 meses é o que eu espero. Até o final de maio, início de junho, quem sabe, Braga. Tá certo. Maurício Bellinello, obrigado pela participação mais uma vez. Até amanhã. Valeu, obrigado, Braga. Uma ótima tarde.